Então, pessoal, boa tarde. Professor Paulo, estou tentando passar o conteúdo da aula de hoje, né, da oitava E. Então, onde nós estamos em sequência de atividades, né, do Aprender Sempre, volume 4, né. Estão vendo aqui. Então, ensino fundamental, oitava série. Então, aqui, vamos iniciar na questão de álgebra, onde vocês vão utilizar isso daí na oitava, nono ano, ensino médio e até faculdade, quem for trabalhar na área de exata. Sequência de atividade 2. Aula 1. Como usar linguagem algébrica nas equações polinomiais do primeiro grau. Então, objetivo da aula: expressar sentenças matemáticas por meio de linguagem algébrica, discutir o conceito de incógnita em uma expressão algébrica, identificar uma equação polinomial de primeiro grau, formato ax mais b igual a c. Você possivelmente já deve ter se perguntado por que usamos letras na matemática, já que essa disciplina lida com números, certo? Entretanto, quando queremos generalizar uma sentença matemática, que se aplica a todas as situações numéricas, utilizamos letras ou símbolos. A área da matemática responsável por esses estudos é a álgebra. Nas atividades a seguir, você aprenderá como utilizar a linguagem algébrica em situação envolvendo equações polinomiais do primeiro grau. Vamos lá. No Brasil, quando queremos nos comunicar com outras pessoas, seja oralmente ou por escrito, utilizamos a língua portuguesa. Com a matemática, especificamente nos estudos da álgebra, não é diferente. Ela possui uma linguagem própria que, quando utilizada corretamente, permite o diálogo preciso sobre um conceito ou sentença matemática. Por exemplo, quando queremos nos referir ao dobro de um número qualquer, em linguagem algébrica podemos utilizar as seguintes representações: 2a, 2k, 2x, ou seja, o dobro do número é produto entre 2 e o número qualquer, representado por uma letra ou símbolo. Já a quarta parte de um número pode ser representada por b sobre 4, t sobre 4, y sobre 4, etc. Bom, agora é a sua vez de representar as sentenças. Então, esses exercícios vocês vão fazer no seu caderno, tá? Essas atividades, a letra A, a letra B, a letra C, depois farei a correção. E tem a letra D aqui também, né? 8 subtraído a quinta parte de um número, 8 octuplo de um número mais igual a 12, tá? Aí temos aqui a expressão, ó. Elaine aprendeu nas aulas de matemática que a linguagem algébrica, com o uso de letras ou símbolos, é importante para representar números em algumas situações, de modo a exercitar a conversão de linguagem algébrica para a língua portuguesa. Ela construiu um quadro em seu caderno com algumas expressões algébricas em uma coluna e o seu significado em outra. Preencha as anotações de Elaine de forma correta, seguindo o exemplo. Então temos aqui, ó, 4x, o quádruplo de um número ou número multiplicado por 4. Então vocês vão fazer com 6y, o t3, x mais x sobre 4, 9a2 e todos esses aqui, tá?
Bem, aí vem o terceiro, né? Os preços dos produtos de uma lanchonete estão descritos no quadro a seguir. Aí o que se pede? Escreva em linguagem algébrica uma expressão que represente o valor total igual a 261 vendido em um dia, certo? Então, vendido em um dia. Então, vocês vão colocar aí de forma algébrica, né? Salgado, sanduíche, suco, brigadeiro, tá? Aqui embaixo. Continuando, nesse exercício 4, vocês irão resolver as equações, né? Então, no estudo das expressões algébricas, quando queremos encontrar o valor do termo desconhecido representado por uma letra ou símbolo, estamos em busca da incógnita. Ela representa um valor único para uma determinada expressão algébrica. Por exemplo, na sentença x mais 8 igual a 15, a letra x representa a incógnita, pois um único valor atende a essa expressão, ou seja, x é igual a 7. Identifique nas expressões algébricas a seguir qual símbolo ou letra representa a incógnita e o seu valor. Bom, eu estou sem quadro digital aqui, mas fazendo aqui de uma forma imaginária, nós vamos ter x mais 2 igual a 10, então vamos resolver x igual a 10 menos 2, x igual a 8. Tá? Então vocês vão fazer todos assim. A letra A, a letra B, a letra C e a letra D e E. Opa, tem o F aqui também, que está interessante o F. Ó. Temos trabalho com fração. Então vai ficar m igual a 10 menos 3 oitavos. Lembrando que fração vocês têm que praticar o MMC. Tá? Bem, eu estou entrando em outro título agora, onde temos aqui aulas 3 e 4, equações polinomiais do primeiro grau, para que serve? Objetivos da aula: representar por meio de uma equação polinomial do primeiro grau sentenças matemáticas em situações de problemas. Calcular o valor de incógnitas em situações de problemas, representadas por equações polinomiais do primeiro grau. Elaborar situações problemas que possam ser solucionadas por meio de uma equação polinomial do primeiro grau. Equações polinomiais do primeiro grau são muito úteis para encontrar valores desconhecidos em situações importantes da matemática. Em atividade do nosso dia a dia, nas atividades a seguir, você aprenderá como expressar sentenças matemáticas no formato de uma equação polinomial do primeiro grau, como calcular o valor de uma incógnita por meio do princípio da equivalência. Vamos lá. Lembra que já foi passado equivalência para vocês no começo do semestre, desse bimestre. No estudo das equações algébricas, quando queremos obter um termo desconhecido, nós estamos em busca do valor da incógnita. Esse conceito aparece com frequência em situações envolvendo equações polinomiais do primeiro grau. Observe, em uma turma com 30 estudantes, a quantidade de meninas é igual a 18. Quantos meninos há nessa turma? Então, nessa situação, a incógnita, valor desconhecido, é a quantidade de meninos. Podemos representar, por exemplo, a incógnita com a letra M. Desse modo, temos a seguinte equação polinomial do primeiro grau. 18. Sabemos que é meninas, mais a letra M, sabemos que é meninos, igual a 30. Nesse tipo de equação, as incógnitas admitem apenas um valor como solução. Nesse caso, m é igual a 12. Leia as seguintes situações e represente-as por meio de uma equação polinomial do primeiro grau com uma incógnita. Então, a soma das idades de Carla e Jéssica é igual a 42.
Carla possui 18, escreva a equação polinomial. Então, tá fácil, né, gente? Fácil, então, é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e paro na letra D, tá? Aí depois a gente conversa. Então, por hoje, para a aula de hoje, está o suficiente. Vocês tenham um bom conteúdo, uma boa sorte e até a próxima aula.